Era 16 de fevereiro de 2026, quando o juiz Robin Fuson olhou diretamente para a mulher diante dele e pronunciou as palavras que aquele tribunal esperava há quase 5 anos. Prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Depois de 1.686 dias de espera, de audiências adiadas, de avaliações psiquiátricas e manobras jurídicas, a justiça finalmente falava, e então Deborah Patton sorriu. E riu. Não foi um riso nervoso, o tipo que escapa quando os nervos tomam conta do corpo. Foi deliberado, consciente. Como se aquela mulher de 72 anos, com o cabelo grisalho preso num coque e os óculos de aro dourado emoldurando o rosto de avó, tivesse acabado de ouvir a melhor piada do dia. O juiz Fuson a encarou. Não disfarçou o espanto nem a indignação. Acho que você pode estar achando que isso é uma brincadeira, disse ele com uma calma cortante que valia mais do que qualquer grito. Então aproveite, porque vou determinar que você passe o resto da sua vida na prisão. Para entender por que aquela gargalhada foi capaz de partir o coração de cada pessoa naquele tribunal, é preciso voltar ao começo. É preciso conhecer Karen, e é preciso entender o que acontece quando o elo mais sagrado que existe entre duas pessoas, o sangue, se transforma em veneno. Karen Pace nasceu em 1955 em Tampa, Flórida. Era a caçula de 2 filhas do casal Sophie e seu marido, chegando ao mundo apenas 13 meses depois da irmã mais velha, Deborah. Cresceram juntas, como irmãs pequenas costumam crescer, dividindo quartos, histórias, a mesa do jantar. As fotos da juventude mostram 2 jovens de cabelo escuro que pareciam quase gêmeas, mas o destino das duas seguiu caminhos radicalmente diferentes. Karen foi o tipo de mulher que a vida exige coragem para se tornar. Numa época em que o universo da engenharia de construção era quase exclusivamente masculino, ela entrou, ficou e subiu. Trabalhou por décadas na Verizon, chegando a cargo de gerência. Era inteligente, independente, determinada. Nunca se casou, nunca teve filhos e construiu com as próprias mãos uma vida que lhe pertencia por inteiro. Tinha uma casa própria, quitada, no número 11.600 da Cypress Park Street, no bairro tranquilo de Carrollwood, em Tampa. Tinha economias, investimentos, estabilidade financeira conquistada centavo a centavo ao longo de décadas de trabalho duro. Os vizinhos a conheciam como a mulher que estava sempre lá fora, cuidando do jardim, lavando o carro, mantendo a grama imaculada. Simples, ordeira, generosa com o tempo e com o afeto. Tinha um grupo pequeno e leal de amigas, Jan Wilder, Pam Nelson, Kathy Wink, Deborah Wishan, mulheres que a conheciam há anos e que a amavam como família. Para elas, Karen era a pessoa que nunca deixava de responder uma mensagem, que aparecia quando precisavam, que dava sem calcular o retorno. Quando os pais de Karen adoeceram com Alzheimer e câncer, foi ela quem os trouxe para dentro de casa. Foi ela quem os banhava, alimentava, sentava ao lado deles nos dias mais difíceis. O pai morreu em 2002, a mãe Sophie em 2005. Karen cuidou dos dois até o fim, sozinha. E onde estava Deborah durante tudo isso? Segundo as amigas de Karen, ausente. Simplesmente ausente. Deborah tinha 13 meses a mais do que a irmã e uma vida que não correspondia às promessas da juventude. Casou-se com Don Patton em 1973. Tiveram um filho, Christopher. O casamento durou 25 anos, mas foi marcado por turbulência desde cedo. Don descreveria mais tarde uma mulher que se fechou progressivamente para o mundo, que não fazia amigos, que não saía, que explodia em acessos de raiva. Ela ficaria muito brava, gritaria. De vez em quando batia os punhos no meu peito, mas era uma mulher bem pequena, ele diria em depoimento, anos depois. Deborah tentou diversas carreiras na área de tecnologia. Sempre havia um problema. Sempre havia um motivo para sair, para recomeçar, para nunca se firmar em lugar nenhum. E então veio o estopim definitivo da família. O filho Christopher estava noivo e planejava se casar. Deborah não aprovava. Confrontou o casal, e quando a noiva, Lisa, defendeu Christopher, Deborah a agrediu fisicamente. Don foi forçado a escolher entre a esposa e o filho. Escolheu o filho. O divórcio foi finalizado em 1998, e Deborah ficou só. Por mais de uma década, ela circulou pela vida sem ancoragem, sem emprego estável, sem amigos, sem perspectiva. Até que ligou para a irmã.
Poderia se mudar temporariamente, só até se reerguer? Karen, com aquele coração imenso que todo mundo ao redor dela reconhecia, disse sim. Deborah se mudou para a casa de Carolwood por volta de 2011. Os primeiros 5 anos foram toleráveis. As amigas de Karen contariam mais tarde que, no começo, Deborah participava das reuniões, jogava jogos de mesa com o grupo, parecia integrada. Havia uma versão funcional daquela convivência. Mas o segundo período, os 5 anos que antecederam o crime, foram outra história completamente. A relação foi se deteriorando em câmera lenta. Deborah passou a ignorar as amigas de Karen quando elas visitavam a casa. Caminhava pelo corredor sem cumprimentar ninguém. Levava o cachorro para passear e fingia que as outras pessoas não existiam. A tensão entre as duas irmãs era palpável, do tipo que se sente no ar antes de uma tempestade. E debaixo dessa tensão, havia algo que as amigas de Karen demorariam a nomear corretamente, mas que sempre esteve lá: o ressentimento. Deborah vivia na casa de graça. Não pagava aluguel, não contribuía com as contas, não comprava comida. Karen bancava tudo, e não apenas isso. Karen chegou a reformar a cozinha especialmente para a irmã, transformando-a numa cozinha gourmet, porque queria que Deborah tivesse um espaço que a fizesse feliz. Gastou do próprio bolso para melhorar a vida da pessoa que a odiava. Kathy Wink, uma das amigas mais próximas de Karen, não conseguiria disfarçar a raiva quando chegasse a hora de falar sobre isso em tribunal. Simplesmente não consigo acreditar. Depois de tudo que Karen fez por ela, deu um lugar para morar. Reformou a cozinha para dar a ela uma cozinha gourmet. Pagou tudo. Deborah não pagou nada. E é recompensada com uma bala. Mas Deborah não via generosidade, via dívida, via humilhação. Segundo John Wilder, Deborah tinha ciúme profundo da estabilidade financeira da irmã, do fato de Karen ser dona da casa. Também culpava Karen pela morte dos pais, acusava a irmã de não ter cuidado direito deles, apesar de ter sido Karen, e apenas Karen, quem sacrificou anos de vida ao lado deles enquanto Deborah estava em outro lugar. As acusações eram cruéis e infundadas. E foram o início de algo muito mais sombrio. Há um detalhe nesse caso que, quando você ouve pela primeira vez, faz a pele arrepiar de um jeito que demora a passar. Karen sabia. Não era uma suspeita vaga, não era o tipo de pressentimento que se tem num dia ruim. Karen sabia com uma clareza estranha, quase clínica, o que estava por vir. E ela falou. Falou para cada amiga que tinha, repetidamente, com palavras diferentes, mas sempre o mesmo significado. John Wilder ouviu diversas vezes. Ela vai me matar um dia. Pan Nelson ouviu a versão mais direta. Se eu desaparecer ou morrer, digam que foi minha irmã quem fez isso. Kathy Wink ouviu. Se eu acabar desaparecida ou se algo me acontecer, foi Deborah. Outra amiga ouviu a formulação mais simples e mais assustadora de todas. Se você me encontrar morta, foi Deborah. Isso não era exagero, não era drama. Karen Pace passou os últimos meses de vida com a convicção absoluta de que a mulher que dormia no quarto ao lado iria matá-la. E mesmo assim não conseguia sair. Quando as amigas a pressionavam para colocar Deborah para fora, Karen respondia sempre da mesma forma. É minha irmã, eu a amo. Ela não tem mais ninguém. Havia algo nessa lealdade que era ao mesmo tempo admirável e devastador. Karen entendia o risco, mas não conseguia abandonar alguém que dependia dela, mesmo que essa pessoa representasse uma ameaça concreta à sua vida. Era o tipo de amor complicado, irracional e humano demais que acontece dentro das famílias e que não se explica com lógica. Mas havia mais. Depois que Karen foi encontrada morta, sua amiga John Wilder ajudou a organizar a casa. Na gaveta de baixo do criado mudo de Karen, ela encontrou algo que fez o sangue gelar nas veias. Uma carta manuscrita, com aproximadamente 10 páginas, endereçada a Karen e à falecida mãe Sophie. Era uma carta de suicídio escrita por Deborah, mais de 15 anos antes, logo após o divórcio de Don Patton. A carta descrevia um plano. Deborah pretendia matar o ex-marido e depois tirar a própria vida. De muitas formas, estou morta há muito tempo, ela escrevia. Em breve tomarei minha vida, mas espero que não antes de acabar com a de Don. John entregou imediatamente a carta à polícia. Don Patton foi contatado e confirmou tudo. Era uma carta muito longa, muito detalhada. Ela dizia que viria me matar e depois se matar, ele testemunhou.
e revelou algo que mudou completamente a dimensão do perigo que Karen havia enfrentado. Deborah tinha escolhido um dia específico para executar o plano, mas Don estava fora da cidade naquele dia. O plano não se concretizou por acaso, por um acidente de agenda. Deborah guardou o ódio, guardou a raiva e guardou a capacidade de planejar um homicídio. O juiz acabaria excluindo essa carta das provas por considerá-la muito prejudicial e distante no tempo. O júri nunca saberia disso, mas o retrato estava completo. Quando Deborah Patton sentia que alguém a havia prejudicado, quando se sentia abandonada ou culpada por seus próprios fracassos, ela não apenas se irritava, ela planejava matar. Era segunda-feira, 24 de maio de 2021. Tampa acordou com aquele calor úmido típico do final de primavera na Flórida. Karen Pace saiu para cuidar do jardim. O vizinho do outro lado da rua era o policial Dango Garcia, do departamento do xerife do condado de Hillsborough. Ele tinha câmeras de segurança instaladas na propriedade e parte do ângulo delas captava a frente e o lateral da casa de Karen. Garcia a conhecia de vista. Era a vizinha que estava sempre lá fora, que acenava quando ele passava. Aquela é a Karen, ele diria mais tarde aos investigadores, apontando para as imagens. As câmeras gravaram Karen trabalhando no jardim por mais de 1 hora naquela manhã. Ela usava uma camiseta roxa e bermuda caqui clara. Era a Karen de sempre, fazendo o que sempre fazia, cuidando daquilo que era seu. Por volta do meio-dia, as imagens mostram ela entrando na garagem. A porta desce. Karen Pace nunca mais seria vista viva. A câmera continuou gravando. Por volta das 22h30 daquele mesmo dia, a porta da garagem voltou a se abrir. Quem saiu foi Deborah Patton. Ela carregava um saco de lixo grande, visivelmente pesado, que foi até a lixeira na calçada e depositou ali. Ao longo dos dias seguintes, as câmeras a captaram saindo repetidamente, passeando com o cachorro, voltando para dentro, saindo de novo. Segundo o testemunho apresentado em julgamento, Deborah jogou fora 6 sacos de lixo grandes ao longo daquele período. E então as câmeras mostraram algo que as amigas de Karen identificaram imediatamente como sinal de que algo estava terrivelmente errado. Deborah Patton entrou no carro de Karen e saiu dirigindo. As amigas seriam unânimes. Karen jamais deixava ninguém dirigir o carro dela. Jamais. Aquele carro era dela e ela era possessiva com relação a ele. Se Deborah estava ao volante, havia uma única explicação possível. Karen não estava mais em condições de impedir, mas ninguém sabia disso ainda. Os dias foram passando. Karen não respondia às mensagens. Não atendia chamadas. Para as amigas, isso era incompreensível. Karen era comunicativa, presente, confiável. O silêncio era um alarme. Quando as mensagens voltaram, algo estava errado com elas. Não pareciam a Karen que conheciam. As palavras não combinavam com a forma como ela se expressava. O grupo de amigas foi cruzando informações, comparando notas. Ninguém havia falado com Karen de verdade nos últimos dias. No sábado, 29 de maio, Pam Nelson e Jan Wilder decidiram ir até a casa. Bateram na porta. Ninguém atendeu. Jan foi até o lado da casa e olhou pela área da garagem. Viu o carro de Karen estacionado. E então viu Deborah de pé na garagem. "Ei, Deborah. Sou eu, Jan. Estamos procurando Karen." Deborah não respondeu. Voltou para dentro da casa. A polícia foi chamada. Os agentes chegaram, bateram na porta, fizeram uma verificação de bem-estar. Deborah finalmente abriu e disse que não sabia onde Karen estava, que ela costumava sumir às vezes, que não tinha a menor ideia de para onde tinha ido. A polícia registrou como pessoa desaparecida e foi embora. Mais tarde, naquele mesmo dia, outra amiga, Deborah Wisham, foi à casa com o filho e a noiva dele. Bateram, sem resposta. O filho contornou a casa, entrou pelo fundo e abriu a porta para a mãe. Dentro, encontraram Deborah Patton deitada na cama, letárgica, desorientada. Quando Deborah Wisham perguntou onde estava Karen, Deborah Patton a encarou e disse: "Quem é você?" Ela conhecia aquela mulher havia anos. Deborah Wisham continuou procurando pela casa. Karen não estava em lugar nenhum, mas a bolsa, o RG e as chaves dela estavam. Então ela pediu para Deborah levar o cachorro para passear no quintal. Finalmente, aquilo a fez sair da cama. Foi quando Deborah Wisham viu, no quintal que Karen mantinha com tanto esmero, sempre verde, sempre impecável,
Havia um remendo de terra revolvida, recém-escavada, um retângulo de terra escura e crua no meio de um gramado perfeito. Tinha uns 2,5 metros de comprimento. Deborah Wishan olhou para aquela terra, olhou para Deborah Patton e fez a pergunta que ecoaria pelo tribunal meses depois. Karen está naquele buraco, não está? Deborah Patton não disse nada, não negou, não protestou. Ficou parada, os olhos vazios, expressão morta, como se a pergunta não tivesse chegado até ela. John Wilder descreveria aquele olhar mais tarde como olhar de zumbi, um silêncio que era em si mesmo uma confissão. A polícia foi chamada novamente. Desta vez, os investigadores obtiveram um mandado de busca. A equipe forense chegou, a fita amarela foi estendida e começaram a cavar. A cerca de 60 centímetros de profundidade, os investigadores sentiram algo, e então sentiram o cheiro. Quem trabalha com cenas de crime reconhece imediatamente o odor de decomposição. A médica legista Kelly DeVere foi chamada ao local e desceu junto com a equipe, cavando devagar, com cuidado, para não destruir nenhuma evidência. O corpo estava envolto em camadas, toalhas, sacos plásticos, cordas bungee, fita adesiva. Alguém havia trabalhado metodicamente para conter qualquer vestígio, para atrasar a descoberta, para apagar o que havia feito. Quando uma parte da embalagem foi aberta, os investigadores viram primeiro os óculos ainda no rosto, depois os brincos, e então o colar de ouro com uma pingente simples, com o nome gravado nele, Karen. A autópsia confirmaria o que a médica legista já suspeitava ao ver a ferida no tórax. Karen Pace havia sido morta com um único disparo no peito, que atravessou o coração e saiu pelas costas. Ela vestia a mesma camiseta roxa e a bermuda caqui que apareciam nas imagens das câmeras de segurança do dia 24 de maio. As mesmas roupas, o que significava que ela havia sido assassinada naquele dia, naquele quintal onde plantava com tanto orgulho. Mas a evidência mais devastadora não estava no corpo em si. Estava dobrada ali dentro, misturada às toalhas e sacos plásticos, como se fosse mais um descarte qualquer. 2 pares de luvas de látex. Enviadas ao laboratório, as luvas foram analisadas. O interior de ambas continha DNA de uma única pessoa, apenas uma. Deborah Patton havia calçado luvas para embrulhar o corpo da irmã, para carregá-la até o quintal, para cavar e enterrar e cobrir. E depois havia colocado as luvas dentro da embalagem junto com Karen, sem saber que estava enterrando a prova de seu próprio crime. Na busca pela casa, os investigadores encontraram uma arma no quarto de Karen, encontraram balas. Encontraram um estojo de projétil disparado que não correspondia à arma de Karen. Corresponderia a uma segunda arma, a arma de Deborah, que nunca foi encontrada. Havia também vestígios de sangue na soleira da porta que dava para o quintal. E no batente da garagem, um suave confirmou. Sangue de Karen Pace. Deborah Patton foi presa no dia 29 de maio de 2021, o mesmo dia em que o corpo da irmã foi descoberto. A acusação inicial foi de abuso de cadáver. No dia 2 de junho, veio a acusação de homicídio em 2º grau com uso de arma de fogo, e então começou outra batalha. Desde o momento da prisão, o comportamento de Deborah chamava a atenção. Era quieta, às vezes quase indiferente, mas em outros momentos articulava argumentos jurídicos com uma clareza que não combinava com alguém alegadamente incapaz de entender o processo. Em 2022, durante uma audiência de competência, ela tomou a palavra contra a orientação de seu próprio advogado. Sinto que sou competente e adoraria ser entrevistada por um psicólogo ou psiquiatra. Sou competente para ser julgada. O advogado a interrompeu dizendo que isso não era do interesse dela. Deborah insistiu. 2 psiquiatras a avaliaram. Ambos concluíram pela presença de doença mental. Em junho de 2022, Deborah Patton foi declarada incompetente para julgamento e transferida para o Hospital Estadual da Flórida para tratamento. Os 2 anos seguintes foram de transferências, avaliações, mais audiências, mais adiamentos. John Wilder, ao ser entrevistada durante esse período, disse o que todas as amigas pensavam. Acho que ela está só adiando as coisas. Não sei por quê. Por que não querer acabar logo? Começar a cumprir sua pena? Deborah também foi trocando de defensores públicos,
alegando que seus advogados não investigavam adequadamente o caso, que não lutavam por ela como deveriam. Novas designações. Mais atrasos. Em fevereiro de 2025, numa audiência, ela se levantou e disse ao juiz: "Vocês estão ouvindo apenas um lado da história, não a verdade real." Quando pressionada, não explicou qual seria essa verdade. Apenas insistiu que a investigação havia sido mal conduzida desde o início. Finalmente, no início de 2025, após 1.686 dias desde a prisão, Deborah Patton foi declarada competente para julgamento. A seleção do júri foi agendada para a semana de 12 de janeiro de 2026. Quase 5 anos depois do dia em que Karen entrou na garagem e não voltou mais. O tribunal do condado de Hillsborough estava cheio quando o julgamento começou. O juiz Robin Fuson presidia. O promotor John Terry e a defensora pública Maria Dunker ocupavam suas mesas. E ali estava Deborah Patton, 72 anos, menos de 1,50 metros de altura, suéter, óculos de aro dourado, cabelo em coque, a imagem de uma avó gentil que assava biscoitos. A imagem que ela havia cultivado, conscientemente ou não, durante cada aparição em tribunal. John Terry foi direto ao ponto na abertura. Ela colocou uma bala no peito dela e depois a enrolou em toalhas e sacos plásticos, cordas bungee, fita adesiva. Vocês vão ver como ela foi embalada. E então a levou para o próprio quintal e a enterrou no chão. Maria Dunker teve uma tarefa impossível, com DNA, câmeras de segurança, testemunhos e os próprios erros de Deborah contra si. A única estratégia viável era a dúvida razoável. A investigação foi falha, argumentou. O celular de Karen nunca foi localizado. O computador dela nunca foi analisado. A câmera de segurança captava apenas parte da casa. A terra revolvida no quintal podia ser resultado do próprio trabalho de jardinagem de Karen naquele dia. Ela está aqui porque simplesmente não sabiam o que mais fazer. Era fraco. E todos no tribunal sabiam disso. A acusação chamou 27 testemunhas em 2 dias. John Wilder repetiu as profecias de Karen. Pan Nelson confirmou. Kathy Wink descreveu a situação financeira com fúria contida. Deborah Wishan recontou a cena do quintal, a pergunta, o silêncio de resposta. Os analistas forenses apresentaram os resultados das luvas. Os investigadores descreveram a linha do tempo gravada nas câmeras, os sacos de lixo, o carro de Karen sendo dirigido por Deborah, e então a promotoria exibiu o vídeo adicional. As câmeras de segurança mostrando Deborah Patton caminhando até a garagem, pegando uma pá e voltando para dentro de casa com ela, tranquilamente. Como quem vai buscar uma ferramenta para uma tarefa doméstica qualquer. O juiz Fuson descreveria aquela imagem mais tarde com uma palavra só: inconcebível. Deborah falou apenas uma vez durante o julgamento. Disse ao juiz que não testemunharia em própria defesa, mas não resistiu a acrescentar: não foi propriamente investigado desde o início. A defesa não chamou nenhuma testemunha, não apresentou provas. Encerrou sem nada. Em suas considerações finais, o promotor Terry resumiu com a brutalidade dos fatos simples. 2 pessoas entram numa casa, uma sai, a outra foi assassinada. O que vocês acham que aconteceu, senhoras e senhores? O júri deliberou por exatamente 1 hora. Em 14 de janeiro de 2026, o veredicto foi lido: culpada. Homicídio em 2º grau com uso de arma de fogo. Abuso de cadáver humano. Deborah Patton não reagiu. Não houve lágrimas, nem surpresa, nem colapso. Ela simplesmente ficou sentada, inexpressiva, como se aquele momento não a alcançasse. A sentença foi marcada para 16 de fevereiro de 2026. O tribunal estava lotado. As amigas de Karen ocupavam os bancos, as mesmas mulheres que haviam ouvido os alertas dela por meses, que haviam encontrado aquela terra revolvida, que haviam esperado quase 5 anos por esse dia. O juiz Fuson deu a palavra a elas primeiro. John Wilder subiu. A voz falhou. Por meses antes de sua morte, Karen repetidamente afirmou: se algo acontecer comigo, digam que foi minha irmã. Ela vai me matar. Uma pausa. Ela continuou. Karen havia previsto a própria morte. Havia dito a elas exatamente quem a mataria, e elas não haviam conseguido fazer nada. Kathy Wink falou com raiva crua. Simplesmente não consigo acreditar. Depois de tudo que Karen fez por ela, deu um lugar para morar, reformou a cozinha,
Pagou tudo. Débora não pagou nada e é recompensada com uma bala. Ela encarou Débora. Quero que ela morra na prisão e quero que ela seja miserável. Ela tornou o resto de nós miseráveis. O filho de Kathy, Joel Wink, disse: ela tirou a vida da nossa amiga. Não é como se nossa amiga voltasse do céu e pudesse recomeçar. Então ela também não merece uma segunda chance. Pan Nelson falou sobre o que havia sido aprendido da pior forma. Sua morte não foi apenas uma perda. Foi um choque que destruiu um senso de segurança e de confiança. Então chegou a vez de Deborah Patton falar. Ela se levantou, todo o seu 1,40 e poucos centímetros diante do tribunal, e disse com voz firme e clara: eu me apresento aqui sem culpa. O silêncio que se seguiu foi pesado demais para ser descrito. Sem culpa. Depois do vídeo, do DNA, do veredicto do júri, dos testemunhos, ela continuou: pretendo recorrer do veredicto. Também perdoo tudo o que ouvi aqui que foi mentira. As amigas de Karen a encaravam incrédulas. Tudo o que disseram era mentira. As profecias, mentira. A situação financeira, mentira. A terra no quintal, mentira. O juiz Fuzon começou a sentenciar. A forma fria e calculista com que você perpetrou esse crime, disse ele. Você diz que se apresenta aqui sem culpa. Ninguém mais concorda com você. Eu certamente não concordo. O júri certamente não concordou. Depois veio o vídeo. Quando assisti ao vídeo e vi você calmamente pegar a pá e voltar para dentro de casa para enterrar o corpo de sua irmã, é inconcebível. Débora tentou interrompê-lo. O senhor deveria ter assistido ao vídeo inteiro. O juiz não vacilou. Este não é o seu momento de falar. É o seu momento de ouvir. Ela ficou em silêncio. Fuzon falou sobre o coração generoso de Karen, sobre como ela havia acolhido Débora quando ninguém mais o faria, sobre 10 anos de aluguel gratuito, de comida paga, de cozinha reformada, de apoio financeiro sem contrapartida, e sobre como Débora havia correspondido a tudo isso com uma bala no peito e uma cova rasa no quintal, prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. E então Deborah Patton sorriu e riu. O juiz a encarou. Havia algo além de indignação no olhar dele. Havia um cansaço com aquele tipo de mal que não se explica e não se redime. Acho que você pode estar achando que isso é uma brincadeira, disse ele. Então aproveite, porque vou determinar que você passe o resto da sua vida na prisão. Chamou o crime de frio, calculado, e disse que aquilo representava o mal que caminha entre nós. E sobre a alegação de inocência dela, foi categórico. Você diz que se apresenta aqui sem culpa. Ninguém mais concorda com você. Deborah Patton foi levada embora algemada. Tem 72 anos. Vai morrer na prisão. E por falar em sorrisos que custam caro dentro de um tribunal, confira o vídeo de uma esposa que sorriu para o amante durante o julgamento. Ela tinha certeza de que ele a salvaria. Até que algo aconteceu que ela não esperava. Esse caso vai te deixar de queixo caído. Clica agora e nos vemos em breve.